Olá, aqui é o professor Janer. Estaremos fazendo uma recapitulação do material teórico do capítulo 4, capítulo 5. Bora lá! Primeiro momento, iremos abordar a filosofia educacional e elas são três. A primeira filosofia é o Império Oralista ou Pedagogia Oralista. A segunda, Comunicação Total. E a terceira temos aí o conhecido bilinguismo cultural. Então vamos lá, pessoal, pegar essa navegação, ok? Fazer essas abordagens nos mínimos detalhes, para ficar bem claro, para você fazer uma boa compreensão. Bom, primeiro momento, abordagem cultural do surdo. Vamos lá pela primeira filosofia. Primeiro momento, temos aqui um método de ensino. Começamos aí pela abordagem. A pluralidade existe entre os diferentes métodos. Demonstra que há diferentes formas de enfrentar as consequências da surdez, respeitando-se cada pessoa e sua família. O professor, junto com os pais, deve explorar e buscar alternativas para cada aluno no sentido de provocar o desenvolvimento pleno de suas potencialidades. Os métodos de ensino para surdos dividem-se em três abordagens principais, que produziram muitas formas de se trabalhar com o aluno surdo. São elas o oralismo, comunicação total e o bilinguismo. Vamos lá compreender o conceito do oralismo. O que na verdade foi o oralismo? Bom, primeiro momento, oralismo ou filosofia oralista visa a integração da criança com surdez, isso mesmo, com surdez, na comunicação de ouvintes, dando-lhe a condição de desenvolver a língua oral, no caso no Brasil, o português. Para alguns defensores desta filosofia, a linguagem restringe-se à língua oral, sendo por isso mesmo esta a única forma de comunicação dos surdos. Acreditam assim que para a criança surda se comunicar é necessário que ela saiba oralizar. O oralismo concebe a surdez como uma deficiência que deve ser minimizada por meio da estimulação auditiva que possibilitaria a aprendizagem da língua portuguesa e levaria a criança surda a integrar-se na comunidade ouvinte, desenvolvendo sua personalidade como a de alguém que ouve. Isso significa que o objetivo do oralismo é fazer a reabilitação da criança surda em direção à normalidade. O que se torna é o fato de defender a língua oral como a única forma desejável de comunicação da pessoa surda, rejeitando qualquer forma da gestualização, especialmente a língua de sinais. Em resumo, o oralismo consiste em fazer com que a criança receba a linguagem oral através da leitura orofacial e amplificação sonora, enquanto se expressa através da fala. Gestos, língua de sinais e alfabeto digital são expressamente proibidos. Captou a mensagem? Filosofia oralista, ela era uma língua imposta coercitivamente. Você pegava o aluno surdo e colocava justamente na cultura ouvintista. Essa filosofia perdurou durante 100 anos. Vocês imaginam que absurdo? Que método é esse? Você pegar uma pessoa dentro de uma cultura e inserir em outra cultura. E era o que? Banido a partir desse império oralista. Era conhecido como o Império Negro da época. A partir desse momento, essa filosofia, todos os alunos era proibido fazer a sinalização. Pessoal, temos exemplificação, fatos concretos. Alunos surdos que têm a marca de ser amarrado às mãos com arame. Pessoal, vocês imaginam que absurdo? Primeiro,
a língua tem uma estrutura totalmente diferenciada. Pessoal, será que essa filosofia realmente resolveu? Fica aí uma pergunta para você. Pessoal, como que eu vou usar-se uma personalidade como de alguém que é ouvinte e pegar essa metodologia e inserir para o surdo? Logicamente que não vai ter sucesso. E é isso mesmo que aconteceu. Não teve um sucesso e ficou perdurado durante 100 anos. Vocês já pararam para pensar o atraso cognitivo que teve essa cultura? Isso é muito recente. É tanto, pessoal, que a língua é tão nova, no exato momento, que ela foi reconhecida pela Lei 10.466, do Decreto 5.626, de 24 de abril de 2002. Vocês imaginam o atraso que teve? Então, essa filosofia, ela não resolveu o problema. Logo em seguida, nós temos aí a comunicação total. O que na verdade foi a comunicação total? Define-se como uma filosofia que requer a incorporação de modelos auditivos, manuais, orais, para assegurar a comunicação eficaz entre as pessoas com surdez. Tem como principal preocupação os processos comunicativos entre surdos e surdos, entre surdos e ouvintes. Essa filosofia se preocupa também com a aprendizagem da língua oral pela criança surda, mas acredita que os aspectos cognitivos, emocionais e sociais não devem ser deixados de lado só por causa da aprendizagem da língua oral. Defende assim a utilização de qualquer recurso espaço visual como facilitador da comunicação. Os profissionais que defendem a comunicação total concebem o surdo uma forma diferente dos oralistas. Ele não é visto como alguém que tem uma patologia que precisa ser eliminada, mas sim como uma pessoa. E a surdez como uma marca que repercute nas relações sociais e no desenvolvimento afetivo e cognitivo dessa pessoa. Diferentemente do oralismo, a comunicação total acredita que a aprendizagem da linguagem oral não assegura o pleno desenvolvimento da criança surda. Bora lá, vamos entender essa comunicação total. Olha só a temática, comunicação total. A comunicação total, na verdade, utilizava de todos os recursos. Você utilizava da língua de sinais, você utilizava da estrutura, do alfabeto manual, da dactologia, ou seja, todo o recurso que tivesse visual, né? Desenhos. Qual que era o objetivo da comunicação total? Você utilizava de todos os recursos justamente para chegar ao entendimento do surdo. Não importa se era oralização, não importa se você, por meio da escrita, da forma justamente voltada para os ouvintes, você utilizava de todos os recursos, mas não tinha um parâmetro. Essa filosofia também, ela não foi eficácia para o surdo. Fez uma confusão na cabeça do surdo. Ele teria que utilizar de todo o recurso, como que esse surdo, ele não dominava nem a primeira língua dele. Como que ele ia utilizar de outra língua? Primeiro momento, você tem que dominar a sua L1, ou seja, sua língua primeira, para depois você passar para um processo da L2, que seria a língua segunda, no caso. Aqui no Brasil, nós falamos o português. Nesse caso, deveria saber a estrutura da língua portuguesa e depois saber a língua de sinais. E, na verdade, o Império Oralista, que já perdurou durante 100 anos, acabou tendo essa barreira, tendo esse atraso cognitivo. Então, pessoal,
também essa filosofia não funcionou. Foi trazer mais confusão para o surdo. Imagina, né, que confusão estava na cabeça desse surdo. Olha só, qual que era a proposta dessa filosofia? Bom, primeiro momento aí, nós teríamos aí, né, uma abordagem que para você compreender bem mais claro, o alfabeto digital, a língua de sinais, a amplificação sonora e o português sinalizado. Professor, mas na verdade, o que seria essa amplificação sonora? Você vai utilizar do aparelho justamente para dar um apoio. Pessoal, o surdo, ele não gosta de usar esse aparelho. Primeiro, que ele parece uma caixa de marimbondo. Segundo, ele vai ficar irritado, vai trabalhar a comunicação dele. Terceiro, pessoal, ele é surdo, ele quer ter uma língua própria. Na verdade, o que seria o português sinalizado? O português sinalizado, você vai utilizar da língua de sinais e fazer o uso da própria língua oral. Da mesma forma que você oraliza na língua portuguesa, você também teria que sinalizar em língua de sinais. Primeiro, Libras é diferente da língua portuguesa. Não é a mesma estrutura. Pessoal, aí já faltaria a própria comunicação e estrutura. O entendimento seria totalmente diferenciado, porque são duas estruturas diferentemente. Não deu certo. Teve um grande insucesso, continuando prejudicando os nossos caros surdos. A terceira filosofia que nós temos aqui é o bilinguismo cultural. Professor, na verdade, o que foi esse bilinguismo cultural? É uma filosofia que vem ganhando força na última década, principalmente no âmbito nacional, configura-se no caso do Brasil como uma proposta recente defendida por linguistas voltados para o estudo de língua de sinais. Mas vamos entender, na verdade, o que foi esse bilinguismo cultural. Bom, primeiro momento, pessoal. A filosofia educacional chamada oralismo, comunicação total. Finalizando, chegamos aqui no bilinguismo cultural. Primeiro momento, quando você se trata do bilinguismo cultural, você tem a ideia, né? Qual a ideia que você tem? Bilinguismo cultural, duas línguas, né? Cultural, voltado ao surdo. Primeiro momento, a ideia foi fantástica. E hoje a ideia mais utilizada aí na pedagogia, nas escolas, nas faculdades. O bilinguismo cultural simplesmente nada mais é do que o aluno surdo, no primeiro momento, ele aprende a língua de sinais. Em outro momento, ele aprende a língua portuguesa. Opa, maravilha! Pessoal, você vai aprender a língua de sinais e vai aprender a estrutura da língua portuguesa. O que a lei fala? Que o aluno surdo ele tem que saber a língua de sinais e também, nos concursos, ele também precisa saber a estrutura da língua portuguesa, que até então ele vai precisar de redigir. Então ele tem aí os dois canais da língua. Essa filosofia é a que estamos utilizando hoje. Bom, vamos pensar em bilinguismo cultural. Quando você tem hoje, na faculdade, nas escolas, uma equipe multifuncional, você tem aí um professor de Libras, ele vai trabalhar tanto a prática
e também tanto a teoria. Você tem o intérprete, que ele vai fazer o que? A interpretação da língua portuguesa para a língua de sinais e vice-versa. Ou seja, ele tem que ter o entendimento e ser fluente nas duas línguas. Você vai ter aí um fonoaudiólogo nessa equipe multifuncional que também seja fluente em Libras. Porque quando você volta lá na filosofia educacional chamada oralista, onde era proibido todo tipo de sinalização, logicamente, o pessoal na época foi banido em todo o sistema de educação. E quando esse aluno ele chegava, logicamente, era imposto para que ele pudesse trabalhar, ou seja, ele ter aprendizagem na questão oralista. Então, o fonoaudiólogo era inimigo número 1 do professor de Libras. Ou seja, cada um tinha uma vertente, cada um vendia o teu peixe. Também não deu certo. Compreende isso? Mas agora no bilinguismo cultural, você tem aí uma equipe multifuncional, onde o fonoaudiólogo ele sabe a língua fluentemente. Você tem aí também um professor de apoio que terá uma visão geral, né, utilizando aí de materiais, de recursos, né, tanto para o surdo, para o cego, cadeirante, enfim, pensando numa visão de inclusão. Temos esse professor, temos também aí um psicólogo também que sabe a língua de sinais fluentemente, ou seja, essa é a equipe multifuncional. Então, aí chegamos ao bilinguismo cultural. Esse aluno, ele saberá tanto a língua de sinais, a língua portuguesa, e terá toda essa equipe multifuncional, né? Então, hoje nós temos aí um professor regente, ele vai estar explicitando uma aula expositiva, você vai ter um intérprete em sala de aula, você vai ter um instrutor surdo, aí sim está voltado ao bilinguismo cultural. E esse aluno, logicamente, a desenvoltura dele na língua será bem mais fluente, ele vai estar conhecendo o mundo com mais acessibilidade e facilidade. E o seu comprometimento, raciocínio, vai ser muito mais legal. Ou seja, ele vai conseguir uma estrutura linguística com mais segurança, ele vai ter a comunicação e expressão com mais profundidade e vai chegar a bons resultados. Pessoal, está aí, foi explicitado essas 3 filosofias maravilhosas. Vocês percebem que vem passando de uma história paulatinamente e chegamos a essa visão. E hoje, todos nós que trabalhamos na área de inclusão percebemos que o bilinguismo cultural foi uma libertação para os surdos e todos que trabalham na cultura surda sendo usuário da língua. Pessoal, um grande abraço.